Ah, a flor de Natal. Ela está em todo lugar nessa época, né? Pintando tudo de vermelho e verde. Mas o que talvez muita gente não saiba é que essa planta tão famosa, a poinsettia, esconde uns segredos bem fascinantes por trás de toda essa beleza. E um desses segredos, olha, talvez explique uma frustração que quase todo mundo já teve. Por que que logo depois das festas, ela parece que simplesmente desiste de viver, fica toda murcha? A resposta para isso começa com uma revelação que é ainda mais surpreendente. E se eu te contasse que aquelas pétalas vermelhas, lindas, espetaculares, não são flores de verdade? Pois é, vamos desvendar isso agora. A verdade por trás da flor de Natal é o que a gente pode chamar de a grande ilusão natalina. É isso mesmo. O que a gente pensa que são as flores são, na verdade, brácteas. A ciência explica que são folhas modificadas. E a função delas? Basicamente, proteger as flores de verdade, que são aqueles cachinhos amarelos, bem discretos que ficam bem no centro. É uma estratégia incrível da natureza, né? O jardineiro Alcino Dremer descreve isso de um jeito super poético. Ele diz: é como se a planta criasse uma moldura de beleza para abrigar algo simples e essencial. Uma forma muito bonita de enxergar, não acha? E olha, a ilusão não para por aí não. Não tem outro mistério para a gente revelar aqui. O segredo da estufa. Pensa só, aqui é que está o grande paradoxo. A poinsettia é uma planta que, na natureza, floresce no inverno quando os dias são mais curtos e as noites mais longas. Só que, no Brasil, o Natal acontece em pleno verão. Dias longos, noites curtas. Como é que isso é possível? A resposta está numa palavra: fotoperiodismo. Basicamente, é a capacidade que uma planta tem de responder à duração da luz do dia e da escuridão da noite. E os produtores usam essa ciência para literalmente enganar a poinsettia. Eles a fazem pensar que já é inverno para ela florescer bem na hora certa para o nosso Natal de verão. E isso é confirmado diretamente pela nossa fonte. Como diz o Alcino Dremer, as poinsettias que a gente compra são preparadas com técnicas de fotoperíodo, ou seja, elas são enganadas. É por isso que elas sofrem tanto. Elas saem de uma estufa toda controlada e vão direto para o calor e para o sol forte de dezembro. Ok, já entendemos a biologia da coisa. Mas a poinsettia também tem uma história riquíssima. Então, vamos embarcar agora na jornada dessa flor. A história dela é muito longa. Lá no México, para os astecas, ela era a Cuetlaxochtl, um símbolo de vitalidade. Aí, no século XVII, os frades franciscanos começaram a associar a planta à estrela de Belém. E foi só no século XIX que ela foi levada para os Estados Unidos por um cara chamado Joel Roberts Poinsett. Daí o nome. E hoje ela é esse ícone global do Natal. E como muitas tradições, existe uma lenda muito emocionante por trás. Uma história mexicana fala de Pepita, uma menina muito pobre que não tinha o que oferecer na noite de Natal. Então, ela pegou uns galhos simples na beira da estrada, mas quando ela colocou essa oferenda no altar, os galhos se transformaram milagrosamente em lindas flores vermelhas. Agora vamos para a parte prática. Como fazer a poinsettia não só sobreviver, mas até florescer de novo? Esse aqui é o guia de cuidados para o ano todo. Então, anota aí, o ponto crucial é: ela precisa de muita luz, mas indireta, viu? Especialmente no nosso verão. A temperatura ideal é amena, sem aquelas correntes de ar. E a rega, só quando o solo estiver seco ao toque. A água demais é o maior inimigo. Por isso que a drenagem no vaso é absolutamente essencial. E aqui, 2 alertos muito importantes. Aquela seiva leitosa que sai dos galhos pode causar irritações leves, então é bom manter a planta longe de crianças e de pets. E fundamental, lembrar da aclimatação. A planta veio de uma estufa toda certinha, então nada de colocar ela direto no sol forte logo de cara. Agora, para quem tem paciência, dá sim para fazer ela florescer de novo no Natal seguinte. O segredo é simular o inverno. Depois que as folhas vermelhas caírem, faz uma poda leve e deixa a planta descansar um pouco. E aí, lá pelo início da primavera, começa o truque. É preciso garantir umas 14 horas de escuridão total por dia, cobrindo a planta, por uns 2 meses. Dá trabalho, mas é totalmente possível. Para finalizar, vamos ao que essa planta realmente representa. Ela é um símbolo de esperança e de calor. E aqui a gente vê essa dualidade incrível no seu simbolismo. Lá no hemisfério norte, onde o Natal é no inverno, no frio, ela representa a esperança na escuridão, a renovação. Já que no nosso Natal de verão, ela se transforma num símbolo de alegria, de calor humano e de gratidão pela vida. É uma dualidade que o Alcino Dremer captura de um jeito perfeito. A poinsettia tem essa magia de unir opostos. Ela nasce do equilíbrio entre sombra e luz, frio e calor,
pausa e celebração. É a cara do nosso Natal tropical, não é? E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A poinsettia é um exemplo perfeito de algo que a gente celebra todo ano, mas muitas vezes sem conhecer a ciência, a história e as lendas que estão por trás. Então fica a pergunta no ar. O que mais da natureza a gente admira e celebra sem realmente conhecer a sua verdadeira história?